Então, eu vou falar um pouco sobre os quilópodes e também sobre os sínfilos. Os quilópodes, eles são carnívoros que se movimentam rápido e eles vivem em lugares escondidos, como debaixo de troncos, humus e em alguns lugares dentro de casa, onde eles possam esconder. Existem aproximadamente 3.000 espécies que são terrestres. Só que alguns registros falam que existem algumas espécies que são marinhas. A respiração deles é através de traqueias. Só que os espiráculos, eles não podem ser fechados. E isso faz com que eles fiquem restritos a lugares úmidos, por conta das dificuldades que eles têm em controlar a quantidade de água que fica no corpo deles. Então, com o calor, eles tendem a perder muita água. E isso faz com que muitos possuem um hábito noturno por conta dessa perda de água. A segunda maxila é às vezes fundida em uma estrutura chamada lábio. Só que esse lábio ele não é homólogo ao lábio dos crustáceos. E eles não possuem visão, que são os olhos. Mas só que eles possuem uma estrutura que é chamada de ocelo. A cabeça deles, dos quilópodes, é seguida de aproximadamente 15 segmentos, que é o primeiro depois da cabeça e recebe o nome de maxilípede, que é o caso da imagem. As antenas dos quilópodes, elas podem ser tanto curtas ou longas, e eles possuem uma estrutura de 3 mandíbulas, que são chamados de trignatos, e apresentando mandíbula, a primeira maxila e segunda maxila. A segunda maxila apresenta um telopódio, que são as partes móveis do apêndice, e elas são em formato de garra. As forcípulas, elas são as primeiras do primeiro segmento do tronco, e, e elas só aparecem em quilópodes. Essas forcípulas, elas são curvadas e apresentam uma glândula de veneno que é conectada por um arguilhão pontiagudo terminal. Eu vou voltar aqui na imagem para mostrar melhor. E, e as pernas anais, elas estão localizadas no último segmento do tronco. E elas são modificadas, podendo servir como uma estrutura sensoriais, defensivas ou agressivas. Em alguns indivíduos, a porção pré-genital apresenta um par de gonópodes, como no caso das fêmeas de litobiomorfos e escutigeromorfos, e que são usados para manipular os ovos depois de depositados. Esses gonópodes são encontrados no penúltimo segmento do tronco, sendo o último chamado de genital. E nesse último segmento, que é chamado de genital, contém uma estrutura que é chamada de telson. As pernas locomotoras do tronco entre a forcípula anterior e as pernas anais, elas são variáveis, então não tem uma quantidade fixa de pernas unirremes, né? Mas geralmente é uma por segmento. E todas elas possuem uma coxa, um trocânter, um pré-fêmur, um fêmur, uma tíbia e uma tíbia dos dois artículos tarsais e uma garra. Os quilópodes, eles são praticamente predadores e as presas são detectadas pelas antenas ou pelas pernas. E depois que as presas são detectadas, os quilópodes usam as forcípulas para atacar. As mandíbulas que eles possuem, depois de capturada a presa,
essa mandíbula segura a presa para antes da ingestão. Alguns quilópodes, eles mastigam o alimento e já outros, eles sugam as presas para dentro do trato digestivo, usando um bombeamento da faringe, que é bem rica em músculos. O trato digestivo, ele é um tubo reto com estomodeu e que um, ocupa um terço do corpo do animal, dependendo da espécie, né? E o resto, ele é composto por mesêntero e um proctodeu curto. A secreção digestiva, ela é fornecida por glândulas bucais e vesículas, que são associadas à cavidade pré-oral da faringe. E todos os gânglios do segmento do tronco, com pernas, estão espaçados ao longo do cordão nervoso ventral. E a cefalização dos quilópodes, ela é fraca, sendo que os gânglios esofágicos, subesofágicos, né? Ele é incluído apenas nos neurônios das 3 primeiras peças bucais. As fêmeas de quilópodes apresentam um único ovário, e ele é tubular, e fica pouco acima do trato digestivo. Já os machos, eles podem ter de 1 a vários testículos, e esses testículos, eles ficam acima do mesêntero. Esses testículos também eles ficam ligados a um par de duto, que é um duto espermático, e que se abre por um gonóporo mediano na face ventral do segmento genital. E a transferência desse espermatozoide ela é de forma indireta, e na maioria dos quilópodes, né? E o processo desse cruzamento, de todo esse processo, né? Ele se dá quando o macho faz uma teia de seda e um espermatóforo ele é colocado sobre essa teia. E quando a fêmea vem, ela vai, recolhe o espermatóforo com seus gonópodes e coloca junto com seus gonóporos, com seu gonóporo, né? E a corte, ela ocorre por conta de 2 órgãos coxais que produzem um feromônio que é atrativo. E os feromônios são produzidos tanto pelo macho ou pela fêmea. E alguns táxons, o desenvolvimento é direto. Então, esses táxons, eles guardam os ovos e, em alguns casos, né, as fêmeas ficam enroladas nos ovos, como vocês estão vendo na imagem. E quando o juvenil nasce, ele apresenta um número completo, já como os adultos. Já no desenvolvimento indireto, os recém-nascidos eles apresentam apenas parte do número total de segmento dos adultos. Eles são encontrados em quase todos os cantos do mundo e falando agora do sínfila, né? Eles são e como os quilópodes, eles também vivem escondidos em solos úmidos, debaixo das folhas e troncos, né, caídos. E eles possuem, segundo algumas bibliografias, de 10 a 12 pares de pernas, e a maioria deles são herbívoros. Eles medem aproximadamente de 1 a 8 milímetros de comprimento, com uma aparência esbranquiçada, e são muito parecidos com os quilópodes, por serem segmentados. Outra característica que se assemelha bastante com os quilópodes é que os sínfilos também são alongados e multissegmentados. Suas antenas elas ficam na lateral da cabeça, o que diferencia, né, dos quilópodes. E são trignatos e apresentam 3 pares de peças bucais na parte mais ventral da mandíbula biarticuladas. E são cobertas por um par de primeiras maxilas longas, né? E o segundo par de maxila está fundido e forma o lábio, né? O que ocorre com os hexápodes. Eles não possuem olhos
mas possui um órgão de tomossovário em cada antena, né? Seus principais órgãos de excreção são dois túbulos de Malpighi e também possuem aproximadamente dois pares de nefrídeos saculiformes, que ficam no segmento das primeiras e segundas maxilas. O coração do sínfilos é um tubo dorsal que vai do segmento 6 ao segmento 12, mas ele apresenta apenas um par de ósteo. Na traqueia, existe apenas dois espiráculos, que fica localizado na cabeça. E para esses animais, a traqueia não é tão usual, porque ela nutre apenas a cabeça e três primeiros segmentos do tronco, né? Eles são gonocóricos e sua transferência de espermatozoide ela é indireta através de espermatóforos. E a fertilização é externa. E o comportamento do macho e da fêmea é diferenciado dos anteriores. O macho ele deposita de 150 a 400 espermatóforos, e cada um no ápice de uma haste. E quando a fêmea encontra um espermatóforo, ela recolhe esse espermatóforo e coloca ele na sua cavidade pré-oral e arranca a haste depois. Então a fêmea, e depois dela arrancar essa haste, ela libera um ovo pelo gonóporo, que fica no segmento 4, e depois ela adere o ovo com um gametófilo em uma fenda. E então fertiliza com os espermatozoides armazenados no receptáculo seminal. O, o desenvolvimento deles é indireto, e depois da eclosão dos ovos, os jovens já eles apresentam apenas 6 ou 7 pares de perna.